Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Boa noite, Alagoas. Está no ar mais um programa Segurança em Debate, uma realização do IFOSPAN em parceria aqui com a TV Farol. Hoje, o Segurança em Debate mais uma vez inovará. Já que estamos nos aproximando do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, faremos uma semana inteira com lideranças sindicais dos servidores públicos ou alguns profissionais liberais e discutiremos temas inerentes a tais profissões. Hoje, no primeiro bloco, temos o prazer aqui da presença do presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas, Dr. Wellington Galvão, para conversarmos dos temas inerentes à categoria profissional que ele representa. Em minha companhia aqui, mais uma vez, nosso consultor Felipe Campos, para acrescentar aí com sua sabedoria em nosso bate-papo.
Doutor Wellington, é um prazer tê-lo aqui conosco e desde já lhe pergunto, qual diagnóstico o senhor poderia fazer acerca da saúde alagoana? Como andamos nessa questão tão importante para a vida humana? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse seu programa, né? Tão importante, até porque saúde, as questões que envolvem a saúde do nosso estado, hoje é uma questão de segurança. A gente pode dizer assim, porque a população está totalmente à margem de qualquer projeto desse governo que dê saúde e qualidade de vida. E lembrando que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, né? Mas nós temos aqui uma situação, uns serviços de precário, não só nos serviços municipais, né, nos municípios, como também no Estado, que o Estado puxou para si o controle das urgências e emergências, incluindo o SAMU, e isso hoje tem algumas deficiências graves que têm levado a população ao caos. Hoje nós temos uma situação total de caos na saúde, ou seja, nós temos uma população hoje na capital de 1 milhão de habitantes, e uma estrutura de saúde para uma população de 300 mil habitantes. Então você tem uma sobrecarga imensa, né? Além disso, você tem uma deficiência grande de profissional de saúde, principalmente de médicos. Isso porque você tem o médico daqui indo embora, evadindo-se do Estado, e os que estão se formando, quando vão fazer residência, não voltam. Ou já são de outro estado e vêm para cá fazer curso de medicina, porque é muito bem formado aqui pelas duas universidades, ou são daqui e vão fazer residência, se estabelecem nos estados que vão fazer residência, porque lá eles vão ter melhores condições de exercer a medicina e condições de manter sua família. Então esse é um problema que a gente vem evidenciando nos últimos 10 anos e que tem levado a população alagoana a esse caos. A gente diria assim que o caos do serviço público está afetando também a iniciativa privada, porque está faltando um médico também hoje na iniciativa privada por conta dessa grande evasão de profissionais para outros estados. Gostaria desde já fazer uma pergunta relacionada à categoria, já está aproximadamente 100 dias de greve, está levando aí uma espécie de multa porque ela foi decretada ilegal, e gostaríamos de saber como está, mais especificamente, a questão da greve e o relacionamento com o governo do estado. Bom, a greve é um direito do servidor público, né? O próprio Supremo já definiu isso, né? Em lei complementar, já tem deliberação nesse sentido. E você tem apenas que cumprir os trâmites da lei de greve. E nós, em todas as greves, que é um extremo, a greve ela só acontece quando você esgota todos os caminhos para você ir uma negociação. Isso que aconteceu com os médicos mais uma vez, porque nós estávamos há 2 anos negociando e não avançava, ficava só em negociação. Quer dizer, o secretário de gestão, o secretário de saúde, negociando, mas na hora de implantar aquela negociação, esbarrava no governo do estado, porque a lei de responsabilidade fiscal. Então, a greve saiu por esgotar isso aí. No entanto, de lá para cá, a negociação tinha sido das piores possíveis, porque o estado alega que não pode dar aumento a médico, realinhamento, na realidade, a gente não quer nem aumento, a gente quer realinhar o salário do médico alagoano com o médico do Nordeste, que é o justo, para evitar que o médico daqui vá embora para os outros estados do Nordeste, como está acontecendo. Então a nossa proposta seria o realinhamento do salário do médico, né, e a realização de concurso público, para acabar com a precarização. Nós temos hoje uma precarização no estado que em algumas unidades chega a 90%. Por exemplo, a unidade do Agreste Arapiraca, se você tirar os prestadores de serviço, que são prestadores de serviço de boca, não existe uma linha de contrato. Lá chega a 90%. O SAMU chega a 90%. O HGE hoje ultrapassa os 70%. Então, essa precarização do trabalho, que é uma imoralidade do serviço público, é que a gente está querendo que acabe. Ou seja, para isso precisaria que o Estado fizesse concurso público. Mas para isso tinha que implantar um plano de carreira digno, dentro da média Nordeste, para incentivar não só que os profissionais venham para cá, como aqueles que saíram voltarem para o Estado. Então, esse é o nosso objetivo. A gente não quer nada além do que entendemos que os outros estados já fizeram. O problema é que aqui no estado está difícil, não existe negociação que contemple. E a greve, nós mantivemos os serviços essenciais funcionando em 100%, como HGE, Santa Mônica, SAMU. A gente não parou o serviço de emergência, entendendo que a gente está mantendo muito mais do que 30% que a lei exige. Nós paramos só os ambulatórios de periferia, porque eles não são urgência e emergência.
Eles não são só ambulatórios 24 horas. Então a gente parou 100% dos ambulatórios, mas deixamos os serviços essenciais em 100%. E isso, o entendimento do tribunal foi de decretar a ilegalidade da greve de imediato. A Assembleia deliberou que não ia acatar, não ia cumprir essa liminar, e a gente está à disposição de Assembleia, mantendo a greve até hoje. Doutor Wellington, o Sindicato dos Médicos também representa, ele é bem extenso, né? Representa os médicos enquanto profissionais liberais, enquanto servidores públicos, médicos legistas também, uma categoria que vem travando um certo embate com o governo do Estado. Então eu lhe indago, quais as condições dos médicos sindicalizados na parte pública, né? Os servidores dos hospitais alagoanos, dos postos de saúde e também dos médicos legistas, aquela eterna questão do IML. Gostaria de ouvi-lo sobre as condições de trabalho dos médicos públicos. Olha, vamos começar pelos legistas. Os médicos legistas não tinham condições nenhuma de trabalho e existia inclusive uma decisão judicial para interditar, para transferir o IML daquele prédio antigo lá do antigo vizinho, o CCBI, que datava de 18 de dezembro de 2011. Ou seja, desde 18 de dezembro que o Estado tinha que ter com multa diária de R$1.000 se ele não transferisse a partir daquele momento. E o Estado não cumpriu. Então, só em junho que nós travamos uma luta dos médicos em não aceitar mais trabalhar naquelas condições imorais, que aquilo ali é uma pocilga, né? E a luta dos médicos deu resultado, porque os médicos disseram, não volta de jeito nenhum. Apesar da ilegalidade da greve, apesar de ameaças de toda ordem, os médicos não aceitaram. Foi feita uma improvisação no CCBI, aliás, no SVO, que é um serviço do Estado que atende, faz as necrópsias em pacientes clínicos, né? E no sanatório para fazer exame de corpo de delito. Isso uma improvisação, tá certo? E depois, no final da greve, depois da minha prisão, depois de tudo, decidiu-se no Tribunal de Justiça um termo de acordo entre todos os entes participantes, Estado, com Secretaria de Defesa Social, Gestão Pública, Gabinete Civil, Sindicato dos Médicos, Ministério Público, todo mundo lá participando dessa reunião, um documento que dava 30 dias para o Estado dar as condições mínimas de funcionamento do serviço de IML. Tá certo? Arranjou-se o local, que é o antigo CCBI, uma área do CCBI, para uma reforma, que em 30 dias estaria pronto. Inclusive para ser feitas as exumações dos 180 corpos que não foram enterrados durante a greve, que foram enterrados sem exames durante a greve. Ora, hoje se passaram, dia 25 agora, fez 5 meses do fim do prazo, após o prazo, e até agora não terminou ainda. Então, as condições de trabalho são as piores possíveis no IML. É tudo feito na base de improviso. Nos hospitais, isso aí é uma imoralidade. O trabalho do profissional médico no HGE, por exemplo, é um constante improviso e a população é que está sendo penalizada com isso, porque estão morrendo. Tem pacientes morrendo porque está caindo de maca, tem pacientes morrendo nos corredores, por exemplo. Você tem um corredor do HGE que você tem lá o paciente de tuberculose, o paciente de meningite, o paciente de trauma, o paciente de câncer, o paciente de todo tipo de patologia junto num corredor do HGE. Homem, mulher, criança, idoso, quer dizer, não existe respeito com a mulher, não existe respeito com a criança, não existe respeito com o Estatuto do Idoso. Então, o que o Estado faz é fazer um depósito de pessoas doentes para morrer, tá certo? Sem as mínimas condições. Então, não existe condições éticas de trabalho. Duas rápidas perguntas em cima do que o senhor falou. A questão, o senhor tem conhecimento da obra do IML, se está avançando, né? Porque o governo do Estado sempre promete entregá-la e não vemos o devido avanço dessa obra. E a segunda questão dos corredores do HGE, recentemente o jornal de maior circulação aqui do Estado publicou uma matéria muito forte, com fotos inclusive acerca das condições dos corredores. Eu até elogiei a matéria aqui no programa, porque chocando a população que nós vamos conseguir uma melhoria, eu acredito pelo menos, nessas condições de saúde. Então, essa obra do IML e o HGE com essas condições tristes ali nos corredores. Bom, em relação ao IML, a situação lá, se fosse, por exemplo, da iniciativa privada, era uma obra para terminar em 15 dias. Se fosse de interesse de uma iniciativa privada. Como é do governo e não existe vontade política, porque a reforma lá era só montagem de mesas, transferência de mesas de necrópsia do antigo IML para essa área que o CCBI cedeu, e a montagem de salas de exame de corpo de delito, que seriam salas simples, com mesa de exames. Então, não existiu vontade política e a questão está aí hoje há 6 meses já, quer dizer, 5 meses do vencimento do prazo, né? Tá certo?
os exames, os pacientes que foram enterrados, ou seja, os cadáveres foram enterrados sem esses exames, foram 180, precisaria de uma área externa, que sim, uma área simples, de biomas, para fazer esses exames desses cadáveres. Até hoje não foram iniciadas, né? O Estado está anunciando aí a vinda de uma legista de outro estado, do Amazonas, se eu não me engano, para fazer esses exames. Eu quero saber se uma legista só vai fazer 180 exumações. Eu acredito que ela vai ter o apoio dos colegas daqui, mas hoje o IML já dispõe a menos 4 legistas que já se aposentaram depois da greve. Então a situação é muito grave. Com relação ao HGE, aos serviços públicos, aos hospitais públicos, a situação é também muito grave. A falta de condições de trabalho chega ao ponto, por exemplo, dos médicos estar com as 4 salas de cirurgia ocupadas com pacientes internados. Ou seja, o paciente que é operado não tem para onde mandar, não tem leito para mandar de UTI, ele fica internado e aí fica nos corredores os pacientes que chegam de tiro, de facada, de acidente, aguardando que abra uma vaga para poder ser operado. Então, quantos morrem nesse corredor? Então, a situação dos hospitais são as piores possíveis. Ou seja, falta medicamento, falta materiais, medicamentos, falta equipamentos, porque não existe um plano de manutenção de equipamentos. Então, constantemente você pode ter, por exemplo, 3, 4 pacientes que precisem de respirador e só ter um respirador. Então, você vai escolher quem vai respirar e quem vai morrer. Isso é uma rotina da classe médica. Então, muitos médicos estão adoecendo, outros estão pedindo demissão, tem médico em tratamento psiquiátrico, não só médico, como outros profissionais. Até eu soube que o hospital estava fazendo um convênio com o Hospital Portugal Ramalho para dar uma assistência psiquiátrica a muitos profissionais que estão entrando em depressão, de ver tanto caos naquela, aquilo é uma guerra, é uma guerra. E o Estado, o que é que faz? Você tem a parte alta da cidade, que tem hoje mais de 400 mil habitantes, sem nenhum serviço de emergência. Você imagine quantos pacientes já morreram de infarto, de acidente, em ambulâncias ou em carros particulares nessa Fernando Lima até chegar ao HGE. Então isso a gente vem denunciando já há muito, mas não existe vontade política. Em época de campanha não. Todos os candidatos vão fazer o hospital da parte alta da cidade. Mas depois que passa a campanha, está aí. Eu pedi ao ministro, na semana passada, que fizesse uma emergencial, uma UPA, que talvez em 3 meses se montasse uma UPA na parte alta da cidade, que montasse um serviço emergencial de urgência e emergência na parte alta, mais qualificado. Não ambulatório 24 horas, que não é serviço de urgência e emergência. Serviço de urgência e emergência você tem que ter 4 especialidades médicas, tem que ter serviço de raio-x, laboratório, condições mínimas de você salvar uma vida, né? No caso de emergência. Hoje não se tem. Dentro do próprio HGE, por exemplo, o serviço de cardiologia, que apesar da eficiência dos colegas, ele muitas vezes não dispõe de medicamentos essenciais para salvar o infarto. Né? Um infarto agudo do miocárdio, aquele infarto que obstrui, você tem um prazo para reverter, ou seja, com medicação, fibrinolítico ou com a utilização de stent, né, como é feito nos hospitais particulares. No HGE não tem nada disso. Então o paciente chega lá infartado, tudo bem, vai morrer melhorado, né? Vai morrer, tá tudo bem, morreu dentro do hospital, tá tudo bem. Mas não é bem assim que a medicina funciona. Tinha que, por exemplo, em São Paulo, um paciente que chega no hospital público infartado, a estatística de resolução do problema, ou seja, de salvar, é de 85%. Apenas 15% morrem. Em Alagoas, 100% morrem. Se for um infarto grave, 100% morrem. Isso dentro do hospital. É o caso daquela senhora que morreu na periferia. Aquela senhora, mesmo se tivesse ido para o HGE, ela estava no ambulatório de periferia, que não tinha condições nenhuma de atendê-la. Mas mesmo que tivesse ido para o HGE, certamente ela também ia falecer lá dentro, como tantos outros entram em óbito, porque não tem estrutura para atender esses casos. Doutor Wellington, nós vemos aí, pelo que já foi exposto, desmotivação, baixos salários, adoecimento da categoria e nada de concreto, nenhuma proposta de concreto, pelo menos a curto prazo. Mas parece que foi ventilado aí pelo próprio governo do estado a possibilidade de se contratar médicos de Cuba. E como a categoria vê essa questão da contratação de médicos cubanos? Vê com bons olhos? Olha, essa é uma preocupação a mais que nós temos, porque o governo federal que tem essa ideia, os estados e os prefeitos estão comprando essa ideia de que trazer médico de Cuba seria a solução. Quero deixar bem claro que a medicina de Cuba
ela foi fiscalizada, ou seja, o pessoal do Conselho Federal de Medicina foi lá já várias vezes para identificar como é que é formado o médico em Cuba. A carga horária de um médico de Cuba é a metade da formação, da graduação, é a metade, ou pouco menos da metade da graduação nossa aqui. Um médico formado em Cuba hoje ele equivale a um 3º ano de medicina aqui no Brasil. Então você não tem um médico formado com a formação que tem aqui no Brasil. E olha que aqui, o médico, depois de 6 anos de faculdade, depois de 7.200 horas de graduação, ele ainda faz hoje mais 3 anos, 3, 4, 5 anos de pós-graduação de residência médica. Tá, para entrar no mercado de trabalho. Hoje um médico no Brasil entra no mercado de trabalho com 10 anos de formado. 10 anos de formação. Tá certo? Enquanto que lá em Cuba não, com 3 anos já estão entrando no mercado de trabalho. Então é o médico que não está qualificado, é um médico generalista que recebe noções básicas, mas não é um médico como nós aqui. Então por isso que as entidades nacionais são contra. E nós também somos contra, porque esses médicos não vêm fazer a prova de certificação aqui, não passam. Fazer a prova para entrar para receber o CRM aqui no Brasil, eles não passam. Por quê? Porque ele não tem a formação do nosso médico, tá certo? No primeiro ano que fizeram, de 600 passaram 2. No segundo ano passaram 8, porque já fizeram cursinhos aqui no Brasil, cursinhos de graduação. Então, nós somos contra. Isso aí é oferecer medicina de pobre para pobre. Quer dizer assim, para o pobre vamos botar o médico de Cuba. Para mim, não. Quer dizer, se os políticos estão querendo isso, fossem ser consultados com o médico de Cuba, eu concordaria. Né? Na prática, eu entendo o seguinte, que deveria ser obrigatório quem for gestor da saúde ou quem for político nesse país usar o SUS. Aí a gente ia ter um SUS de qualidade. Se todos os políticos, os governadores, por exemplo, se o governador do estado, Antônio José Filho, ele tivesse se atendido no HGE, se ele adoeceu, não, você tem que ir para o HGE, porque é o hospital que você mantém para o pobre. Eu acho que o HGE seria um paraíso. Não tenho a menor dúvida disso. Doutor Hélio, o senhor acredita que o problema da saúde alagoana pode ser resolvido sem a participação das prefeituras, com o fortalecimento da saúde local, através daquela prática de apenas e tão somente colocar o paciente na ambulância e trazer aqui para Maceió, que muitos chamam até de ambulancioterapia, né? A única coisa que o gestor faz é encaminhar para Maceió. Lembrando que Maceió também tem seus problemas e só no PSF, por exemplo, uma cobertura de 27% da população, que é irrisório. Então, eu gostaria de ouvir acerca dessa questão da ambulancioterapia. Olha, não é solução a ambulancioterapia. Agora, fazer medicina é caro. E hoje, com a municipalização da saúde, o governo federal tem transferido toda a responsabilidade para os municípios. Os estados têm sido meramente ordenador de despesa. E a responsabilidade final na saúde está indo para os prefeitos. E o que está vindo de financiamento para essa saúde, pelo governo federal e pelos estados, é muito pouco, é insuficiente. Isso tem feito, por exemplo, com que mais de 40 hospitais em Alagoas já fecharam nos interiores, e com que outros estão na mira de fechar, porque os prefeitos não têm condições. Então, realmente, o próprio PSF, que é um programa federal, ele é subfinanciado. Ele precisaria de maior incentivo. Hoje tem uma defasagem de mais de 200% nos valores que é pago pelo governo federal para manter uma equipe de PSF. Então entendemos que a saúde ela tem que ser prioridade. Agora, tem que o governo federal meter a mão no bolso e bancar. Agora, o governo federal promove, por exemplo, um programa no Haiti, que é fantástico depois daquele terremoto do Haiti. Ele tem um hospital de campanha lá, o governo brasileiro, do Exército, com tudo lá, dando medicina de primeiro mundo ao povo do Haiti. Eu não sou contra que ele faça isso. Agora, ele tem que fazer o dever de casa. Enquanto aqui, nós temos medicina da década de 50. As pessoas estão morrendo sem assistência. E o governo do estado não pode reclamar porque os prefeitos estão mandando os pacientes para Maceió. Ele não distribuiu 150 ambulâncias para os municípios. Para quê? Para o prefeito trazer. Então, hoje, nos interiores, muitas vezes, a figura mais importante do interior, o cidadão mais importante é o motorista de ambulância. E está aí, o Zé da ambulância, candidato a vereador e ganhando para a prefeitura do interior. Por quê? É para trazer o paciente para Maceió. Doutor Wellington, hoje é um programa diferenciado, temos 2 convidados aqui ao longo do programa e vamos chegando pertinho do encerramento desse primeiro bloco. Sendo assim, vou lhe perguntar para que dê o seu acerto e o erro do alvo. Bom, então, acertos. É difícil até a gente falar em acertos quando é em relação ao governo do estado, porque a gente não tem visto projetos na saúde que melhore, pelo menos que vislumbre a melhora
né? Nem com respeito à estrutura física, nem com recursos humanos. Você não pode fazer medicina, fazer saúde sem recursos humanos. O Estado está há 10 anos que não faz concurso público. E os erros totais, né? Emergência, caos, as pessoas morrendo à míngua nos corredores do HGE. Os erros, quer dizer, precisa uma maior manifestação do Ministério Público em termos de fiscalizar o Estado, porque isso é responsabilidade do Estado e é um dever do Ministério Público cobrar do Estado que a população seja bem assistida. Que se proíba, por exemplo, se internar em cadeira, se internar no chão, se internar em maca. O cidadão tem que ser respeitado e tem que ter pelo menos um leito digno, mesmo, muitas vezes até perto da sua morte, né? Então o que a gente tem hoje, falar de acertos do governo na saúde, eu não tenho nenhum. Até hoje, em 6 anos, nesse governo, eu não vi um acerto, porque a reforma do HGE não foi acerto. Eu diria um erro, por exemplo, acabaram com o Hospital Zé Carneiro, que é o único hospital geral que a gente tinha no Estado. O antigo Hospital Geral, que era para ser lá o da Justiça Federal hoje em dia, acabaram, não concluíram, que seria um projeto que hoje estaria sendo de grande valia para a população, e aquele projeto foi trocado pelo prédio do Ministério Público. O Estado trocou em governos passados e o que seria um prédio hoje, uma estrutura hospitalar importante para a sociedade lagoana, hoje é um prédio importante para a Justiça Federal. Mas acredito que seria muito mais importante se estaria servindo para a população pobre, principalmente, que hoje não tem um hospital geral para ser operado, para ser submetido a exames e tudo mais, para a sua saúde, né? Hoje nós não temos, o Estado não tem um hospital geral. Doutor Wellington, eu gostaria que o senhor fizesse em cerca de 1 minuto as suas considerações finais, deixando claro aí os anseios, os pleitos da categoria médica lagoana. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês por esse espaço e dizer que a gente continua com a esperança, né? O cidadão que perde uma esperança, perde tudo. Então, assim, a esperança é que o governo acorde para as suas responsabilidades, né? Não só com a categoria médica, mas principalmente com a sociedade que tanto precisa de saúde e que hoje está morrendo. E que a população entenda que os médicos não são inimigos da sociedade. Nós queremos que a população seja assistida de forma condigna, que tenha medicina de qualidade. E não a medicina que é ofertada hoje, né? Tá certo? Com mentiras, né? Tá certo? Então, a realidade, só quem conhece é quem vive a necessidade que precisa de assistência médica que não tem. Então, o que a gente tem que agradecer a vocês e ter a esperança que esse governo mude, mas principalmente que a sociedade tem que se unir e cobrar dos gestores que colocou lá que ele cumpra o seu papel. Não só do governador, como dos deputados, né? Da Câmara dos Deputados, como os deputados federais, os senadores, que façam seu papel de cobrar melhor condição de saúde para a população, que é um dever do Estado e um direito da população. Muito obrigado pela presença, doutor Wellington. E não sai daí não, porque no próximo bloco tem outra liderança sindical para discutir esse importante tema aqui conosco. Até já. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo Que Há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se. Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança.
Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais! IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado! Voltamos ao nosso debate, nesta semana exclusivamente com lideranças sindicais, geralmente do serviço público aqui de Alagoas e da área da segurança pública. Neste momento temos o prazer de receber aqui Marcelo Avelino, diretor executivo do Sinaspen, Sindicato dos Agentes e Servidores Penitenciários de Alagoas. Desde já saudamos a sua presença aqui, muito obrigado, Avelino. E vou fazer a primeira pergunta. Qual é o diagnóstico que o senhor pode apresentar acerca do atual momento dos agentes penitenciários aqui em Alagoas? Boa noite, Leonardo. Obrigado pelo convite. Olha, a nossa situação hoje, o nosso quadro hoje do sistema prisional para o agente penitenciário não é nada bom esse quadro, tá? Nós estamos no concurso vamos completar 7 anos, a primeira turma agora em dezembro próximo, e estamos em total situação de abandono em relação à valorização da categoria, né? Nós estamos há 7 anos no sistema sem ter nenhum reajuste, nenhuma atualização salarial, sem nenhuma valorização da categoria, né? Então o quadro para o agente penitenciário hoje no sistema prisional não é nada bom. Nos 7 anos não houve reajuste, realinhamento, nada para a categoria? Nada, só houve aquele reajuste que é anual, que é a correção da inflação de 6%. Só esse reajuste, mais nada. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Felipe. Houve uma divulgação de que o secretário de Estado disse que o salário do agente penitenciário não é tão ruim assim, inclusive comparou que é um dos melhores salários. O que a categoria tem a dizer sobre isso, da remuneração dos agentes penitenciários? Felipe, hoje nós temos um quadro, que até eu passo um gráfico para você, que nosso salário hoje no Brasil é o penúltimo pior salário do Brasil. Nós estamos com o segundo pior salário do Brasil hoje. Então essa informação de que o nosso salário não é tão ruim é totalmente inverídica, né? Nós temos o segundo pior salário do Brasil e estamos aí, como eu disse para o Leonardo, com um total abandono da nossa questão da carreira de valorização salarial há 6 anos. Então o nosso salário hoje é o segundo pior do Brasil. Essa é a nossa realidade. E a questão de condição de trabalho, como está sendo? Está havendo uma contraprestação por parte do Estado? Está tendo condições do servidor penitenciário executar o seu mistério? Nas unidades prisionais, os equipamentos que vocês utilizam, né? Coletes, viaturas, estão a contento ou tem coisas aí que tem que melhorar? Houve uma grande melhora de 2007 para cá na questão de viaturas, né, e de alguns armamentos. Isso aí nós temos que reconhecer. Mas está muito aquém ainda da nossa necessidade e nós temos hoje um outro problema que nesses 7 anos se agravou, que é a carência de efetivo, né? Nós, quando entramos no sistema prisional, nós entramos 925 agentes penitenciários concursados.
E nesses 6 anos, que vamos para o 7º ano, estamos no 7º ano agora, nós só fizemos perder companheiros que estão saindo, abandonando a carreira, justamente por essa desvalorização da carreira. Então nós perdemos aí nesses 6 anos, mais de 300 companheiros já desistiram da carreira, fizeram outros concursos, ingressaram em outras carreiras e abandonaram o sistema prisional por essa desvalorização da carreira e essa desvalorização total salarial que nós temos hoje. Inclusive, quero acrescentar que somente hoje, lendo o Diário Oficial do Estado, verifiquei que 2 ou 3 agentes penitenciários estavam solicitando a exoneração, o que só corrobora a sua fala aqui. Uma outra questão que é inevitável tocar aqui quando se fala em sistema penitenciário, trata-se dos prestadores de serviço, né? Qual a opinião de vocês, que são efetivos, concursados, acerca dessa questão? Sempre lembrando aqui que no primeiro programa Segurança em Debate, há cerca de 2 anos, nós fizemos sobre justamente prestador de serviço no sistema penitenciário, e naquele momento foi a infelicidade de uma prisão de um agente prestador de serviço que tentava ingressar no sistema prisional com mais de 1 quilo de maconha, 13 telefones celulares e uma arma de fogo. E a gente sabe que a pessoa, não tendo vínculo efetivo, às vezes fica mais propensa, porque já que propostas existem, né, elas sempre surgem. Qual a opinião do sindicato acerca desse tema? Olha, o sindicato tem uma opinião pública em relação a isso, que é a seguinte: nós achamos que passou da hora no governo do Estado, como eu estava falando para você, fazer um novo concurso para o sistema prisional, né? Como eu disse para você, o último concurso foi em 2006 e de lá para cá nós perdemos mais de 300 companheiros que passaram nesse concurso. Nós temos hoje no sistema prisional, já que você tocou no assunto do terceirizado, mais de 1.100 contratados, prestadores de serviço. Nós achamos que já passou da hora desse pessoal. Tem gente lá que já tem 15 anos, 20 anos de presídio. Então, o Estado tem que dar oportunidade para esse pessoal de ingressar ao serviço público. E como seria isso? Através de concurso público, né? Eu acho que o Estado tem que proporcionar um novo concurso público urgentemente para o sistema prisional, para que a coisa seja, tenha um regramento, se estabeleça a lei entre lá dentro. Porque hoje nós temos no sistema prisional 4 categorias lá dentro distintas. Nós temos um contratado, o prestador de serviço, o agente efetivo, que é aquele pessoal da Constituição de 88 para cá, foi efetivado com a Constituição, temos o concursado e temos os policiais militares lá dentro. Então é o único lugar do Estado onde você tem 4 categorias dentro de uma gestão de uma coisa só, que é o sistema prisional. Então isso tem que ser regulamentado, regularizado, organizado, né? Então já passou da hora de termos um concurso público para o sistema prisional para trazer esse pessoal que está às barras da ilegalidade, porque são contratos precários, né? Uma coisa onde eles estão totalmente desamparados, dar a oportunidade desse pessoal fazer o concurso e adentrar de forma legal ao serviço público. A nossa opinião é essa. Realmente é um ponto extremamente bombástico, até posso assim dizer, você conseguir deixar ali coabitando 4 categorias distintas, com vencimentos distintos, muitas vezes fazendo a mesma função, né? Tem que ser observado com maior atenção esse ponto para tentar corrigir isso, né? Felipe? Nós vemos aí a questão do relacionamento entre as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós vemos que está havendo, até o ano passado, ainda não tem dados oficiais sobre a redução ou não da criminalidade. Se quem é responsável pela polícia preventiva é a polícia militar, está dando a entender que não está fazendo bem o seu papel, porque os índices de homicídio, de furto e essa violência, criminalidade violenta está aumentando. A polícia civil também não está, via de regra, desempenhando seu papel por falta de estrutura. Ainda hoje, policiais civis fazem o papel de carcereiros, tomando conta de presos, e não fazem o objetivo final, que é investigar. E no sistema penitenciário, os servidores em si estão cumprindo com a obrigação, com a finalidade da pena, que é reintegrar, que é manter a segurança, aquela prevenção secundária do sistema. O sistema penitenciário, os servidores em si, estão fazendo, se fosse critério de merecimento, um reajuste salarial de acordo com a função que desempenham? Olha, Felipe, hoje em dia a gente tem uma utopia dentro do sistema prisional, né? Nós temos um grande projeto dentro do sistema prisional que é o núcleo ressocializador, né? Que para o preso que está lá é uma grande oportunidade, só que é um projeto piloto, é uma coisa diminuta em relação ao universo de presos que nós temos lá hoje. Salvo engano, hoje só ficam 150 presos participando desse projeto dentro dessa unidade ressocializadora. Então, é um número pequeno de agentes hoje que trabalha efetivamente na ressocialização do preso. Então, quando você fala em ressocializar no sistema prisional de Alagoas, é uma utopia isso hoje, tá? É um projeto piloto em uma unidade apenas, com apenas 150 presos. Então, o agente penitenciário hoje, a função dele é única e simplesmente
garantir a guarda do sistema prisional? Precariamente, porque como eu disse para você, nós estamos com baixo efetivo, né, e sem condições de garantir efetivamente a segurança da sociedade. Então, hoje, a função principal do agente penitenciário, que seria garantir a segurança e ressocializar o preso, ela está sendo parcialmente executada, porque nós mal conseguimos garantir a segurança do sistema prisional hoje. Mas houve redução de rebelião, fuga, motim? Exatamente. Agora, de 2007 para cá, paralelo a isso, apesar desse quadro ser caótico, né, de nós termos perdido mais de 300 colegas concursados que abandonaram a carreira por falta de valorização nesses 6 anos, paralelo a isso, Felipe, nós tivemos uma redução de 625% nos números de fugas. Pra você ter ideia, em 2006 foram 260 fugas registradas no ano de 2006. E no ano em 2011, que é o último dado que nós temos, foram 35 fugas apenas. Quer dizer, nós tivemos aí uma redução muito grande na questão de fugas. Isso reduzindo o nosso efetivo ano a ano. Mas mesmo assim o comprometimento do nosso pessoal, né, com armas próprias muitas vezes, com munição própria, tem garantido a segurança e evitado essas fugas. Para você ter ideia, ontem mesmo foi evitada uma fuga do Baldomero Cavalcante, que não saiu na mídia, mas eu trago aqui em primeira mão para você. Ontem mesmo foi evitada uma fuga que tinham 4 Terezas. Terezas é aquela corda feita de lençol, já na muralha colocada. O agente do grupamento de intervenção tática do JIT viu as Terezas e reagiu e evitou a fuga de mais 50 presos ontem à noite, na madrugada de ontem para hoje. Quer dizer, as fugas são constantes, muitas delas não são veiculadas, né? Na semana passada nós tivemos uma fuga da fábrica de pré-moldados, onde trabalha os presos do núcleo ressocializador. Houve um resgate lá com uma moto, os agentes que lá trabalham não podem portar arma de fogo, então o agente nada pôde fazer. Então, há fugas constantes, há tentativas, o nosso pessoal frustra muitas fugas pelo comprometimento, mas não porque nós temos condições de pessoal nem de armamento. Não, isso está muito precário e o sistema prisional está aí à mercê de qualquer momento ter uma grande ebulição lá dentro. Eu gostaria de fazer só algumas observações em cima das suas falas. Em relação, por exemplo, aos prestadores de serviço, nessa quantidade muito grande, viabiliza até aquela questão do desvio de função, né? Que a gente sabe, e muito se fala de alguns agentes penitenciários concursados ou prestadores que estão no Tribunal de Contas, nos mais diversos órgãos do Estado. Nós aqui somos contra todo esse tipo de desvio, né? Policiais em assessorias, militares, policiais em outros órgãos, temos que estar nos órgãos de origem, né? Outro problema quando se fala em ressocialização, cobra-se muito do sistema prisional que ressocialize, mas eu sempre digo, vai ressocializar muitas pessoas que não foram nem socializadas. Exatamente. Muitos chegam lá sem acesso nenhum ao aparato social do Estado. Muitas vezes, conversando aqui com o Felipe, ele me relata que pessoas que nem alfabetizadas são, vão ser alfabetizadas no interior das unidades prisionais. Mostra que o Estado vem falhando 2 vezes, né? Antes do indivíduo chegar no sistema prisional e depois quando ele chega. Não é uma realidade que vocês enfrentam? Exatamente, você já tocou um ponto importantíssimo. Quando o preso adentra o sistema prisional, é porque falhou a saúde, a educação, a moradia, né? O emprego. Falharam 4 coisas aqui fora. Ele nunca foi socializado, como você disse. Houve a falha de 4 sistemas. Aí coloca lá dentro e quer que o sistema prisional ressocialize. Como? Isso é uma utopia. Como é que a gente vai socializar dentro de um sistema prisional falido, sucateado, superlotado, onde você tem uma unidade que foi feita para 400, 500 presos, 400 presos como é o Baldomero Cavalcante, e hoje ele tem quase 800 presos. Você tem uma casa de custódia que foi feita para 240 presos, tem 580 presos hoje. Quer dizer, como é que você mal garante a segurança, a custódia, entendeu? Mal garante a custódia do preso e a segurança do profissional que lá está. Como é que você vai ressocializar? Isso é uma utopia. Aí, falando nessas unidades, eu sou obrigado a fazer outra pergunta que sempre me aflige. Qual é a qualidade dessas unidades prisionais? Quais as construções, como foram feitas? O próprio Baldomero Cavalcante, ao longo dos anos, se dizia que era um presídio de segurança máxima. Tiveram que ocorrer inúmeras fugas para demonstrar que ele estava longe de ser segurança máxima e foi rebaixado. Empreiteiras que fizeram obras daquele jeito que nós estamos acostumados a ver em nosso país. Eu pergunto, como é a estrutura física das unidades prisionais? Que eu já tive conhecimento de unidades que os presos se juntaram, chutaram a parede caiu. Que presídio é esse? E o senhor concorda com essa opinião? As unidades estão um tanto quanto frágeis ou não? São reforçadas e bem construídas? Não, esse presídio que você falou, que eles chutam a parede e fura, chama-se Baldomero Cavalcante, né? Nós temos uma coisa lá que é até nomeado pelos próprios presos, que chamam de internet. Internet nada mais é do que eles quebram as paredes de todas as celas entre si e tem um contato 24 horas por dia entre as celas.
Todas as unidades lá são feitas de forma precária. O que garante o preso ficar lá dentro não é a estrutura do sistema prisional. Pelo contrário, a estrutura é péssima. Ele só fica... A hora que eles quiserem derrubar aquela estrutura e sair, derruba. O que garante é o quê? Os agentes penitenciários que lá estão, de forma precária, mas garantem usando o quê? Armamento. Muitas vezes armamento letal, porque muitas vezes é só o que se tem, né? E o que se garante é isso. Ele saber que se ele tentar fugir, ele vai ter uma reação à altura. Então, o que garante que ele permaneça lá dentro é isso, não é a estrutura. A única unidade hoje que tem uma estrutura que pode se dizer assim ainda segura, né, é o novo presídio que tem lá, que é chamado de segurança máxima, né, que é uma estrutura nova, que é uma estrutura que veio pré-moldada, já pronta, que é uma estrutura que garante uma certa segurança. Porém, bem reduzida, né? Não chega a ser um presídio de segurança máxima, como dizem, né? Vamos dizer que seja segurança média. Um módulo, mas também bem pequeno para poucos reeducandos. São 180 reeducandos, né? Chamam num presídio de segurança máxima, mas as outras unidades, Baldomero, Ciridião, Casa de Custódia, totalmente precário. Arapiraca também, que é uma piada, né? Os Pedelóis, que é o de Arapiraca, né? Que atual é também uma piada. É a mesma estrutura do Ciridião Durval, né? Mas está sendo construído um novo em Arapiraca, né? Dizem que vai ser na estrutura também mais segura, como é o módulo de segurança aqui dentro da capital. Outra coisa, a superlotação, como já foi explícito aqui pelo Avelino, e também há um problema sério em Alagoas, que não há uma estrutura para um semiaberto. Se de repente algum deputado aí, né, condenado a mais de 6 anos de prisão, souber que aqui não tem semiaberto, de repente vai querer vir para Alagoas fazer carreira e nem ir para o presídio. E falta de vagas, não há semiaberto, e da parte da administração, há uma possibilidade, uma possibilidade de fazer PPP, parceria público-privada, ou aumento de número de vagas. Como é que está essa questão de aumento de vagas ou leito no sistema penitenciário? Olha, nós tínhamos aí, Felipe, um cenário que estava vislumbrando aí da questão da parceria público-privada, né? Onde a proposta era serem construídas 3 unidades. 2 fechadas, regimes fechados, e uma no regime semiaberto, que traria aí a solução, porque hoje Alagoas, salvo engano, é o único estado da federação que não tem regime semiaberto, uma unidade de semiaberto. Alagoas hoje... Para que o pessoal do meu salão não saiba. Porque se ele souber e pedir para se mudar para Alagoas, o juiz do estado dele autorizar, ele simplesmente vai ficar na praia aqui com a tornozeleirazinha na perna e passeando, né? Então, a Alagoas hoje não tem estrutura de semiaberto. O preso progride para o semiaberto, ele vai para casa, né? Ele está na rua. Então, o que acontece? Nós tínhamos esse cenário da PPP vislumbrando, só que hoje eu adianto para você que a PPP não existe mais, esse projeto não está mais em andamento. Foi estancado, não há mais a possibilidade, o Estado de Alagoas estancou esse projeto da parceria público-privada. Então, um cenário que a gente vislumbrava de ter daqui a 2, 3 anos 3 novas unidades prisionais, esse cenário não existe mais, né? A única unidade que está em construção, em vias de ser inaugurada daqui a alguns meses, é o presídio de Craíbas, que vai substituir o de Arapiraca, que é o Pedelós. Mas assim mesmo ele está com as obras paradas há 30 dias por falta de pagamento do Estado. Qual é a previsão desse presídio? Originalmente, né, a previsão de conclusão era para quando, quantas vagas, e se o senhor acredita, apesar dessa interrupção e por falta de pagamento, se ele vai ficar pronto dentro do prazo que tinha sido divulgado? Olha, dentro do prazo do cronograma que ele tinha, não vai ficar mais, porque ele está parado há mais ou menos 30 dias a obra, então ele já perdeu o cronograma. Que ele vai ser concluído, acreditamos que vá, né? Ele vai ser concluído sim, até meados ou final desse ano ele deve estar em operação, né? Bom, em relação à quantidade de vagas desse presídio de Craíbas, serão aproximadamente 850 vagas, né? Inicialmente vai atender aos presídios, os presos das delegacias do interior, né? E a qualidade do material que você falou é a mesma qualidade do presídio do que chama de segurança máxima, que foi construído aqui em Maceió, que foi construído pela Verde, que é uma estrutura pré-moldada. Então é um material, uma estrutura, a priori, muito boa. Para o longo prazo, será que ela funciona também? Aí nós vamos ver, porque é uma experiência nova para o nosso estado, né? Nós não temos nenhum histórico que diga assim, não, realmente a longo prazo ela garante essa total segurança que se propõe. Isso aí a gente vai ter que inicialmente acreditar que ela vai realmente atender. Avelino, como está a questão do relacionamento do sindicato com o governo do estado? E também aquela questão, porque parece que tem 2 sindicatos e tal, sobre essa questão dos 2 sindicatos e do relacionamento do governo do estado e sobre greves. Olha, Felipe, nós tínhamos um sindicato, temos hoje 2 sindicatos, como você falou. Só que um dos sindicatos, ele é sindicato dos servidores públicos da administração direta do Poder Executivo. Então é um sindicato muito abrangente, que abrange quase que todos os servidores públicos do estado. A categoria se uniu e
votou pela criação do sindicato específico da categoria que trabalhasse pelos anseios da categoria e da carreira. Então nós formamos um sindicato específico do sistema prisional, dos agentes penitenciários e servidores do sistema prisional. Então hoje o sindicato que realmente responde pelo sistema prisional é o Sinaspen, que é o nosso sindicato, tá? O nosso relacionamento com o governo, inicialmente, foi muito bom, nós tivemos uma recepção muito boa, só que ficamos naquela coisa das boas-vindas apenas. Nós não temos nada de fato, nenhuma proposta em andamento de valorização da categoria, de alinhamento salarial. Para você ter ideia, de 2007 para cá, quando nós entramos, nós saímos de uma situação salarial onde nós ganhávamos o mesmo salário da Polícia Civil quando nós entramos em 2007, né? E hoje o policial civil tem uma situação onde ele recebe por mês R$ 2.600 e nós recebemos R$ 1.478. Né? Nós temos uma defasagem salarial em relação à polícia militar, que também nós ganhávamos mais que o soldado de polícia quando entramos, hoje nós ganhamos menos, o soldado de polícia ganha 2.280, né? Nós estamos com defasagem, para você ter ideia, em relação à polícia militar de 160%, em relação à polícia civil de 174%. Então nós não temos hoje condições de trabalhar com o Estado, de sentar e não conversar nada menos do que um realinhamento salarial para a categoria. É o mínimo necessário. Quando nós entramos era assim, nós ganhávamos igual ao soldado, mais do que o soldado de polícia e igual a um policial civil em início de carreira. Então não há por que ser diferente. A segurança pública tem que ser nivelada. Mesmo que seja nivelada por baixo, como é em Alagoas, porque nós estamos dizendo aqui que o salário do policial civil é um excelente salário, porque não é, né? Eloísa Helena diz, né, para o teto, para o salário dos agentes públicos, é o piso, e o piso do servidor da base é o teto. Né? Exatamente, né? Não vamos nivelar por baixo, mas vamos nivelar. Hoje nós estamos abaixo do mínimo necessário, entendeu? Então há uma necessidade, e o governo não acena com nada que diga assim, vamos fazer uma proposta para esse nivelamento, nada. Gostaria de deixar um alerta, já que falamos de péssima qualidade de presídios aqui em Alagoas, lembrar que tem ações correndo na Justiça para apurar as irregularidades feitas nas construções. Foi dinheiro público que foi gasto lá, dito como material de primeira categoria, presídio de segurança máxima, quando na verdade o que foi construído é uma piada, como foi dito aqui. Então temos que fiscalizar, ver aí com o Ministério Público como anda o andamento, como está o andamento dessas ações, para vermos aí até se conseguimos recuperar algum dinheiro público mal gasto. Agora, falando do sistema prisional, outra questão que não pode deixar de ser tocada é a da militarização, né? As unidades prisionais aqui, a exceção do núcleo ressocializador, é até engraçado que a unidade que melhor funciona no sistema é conduzida por agentes penitenciários. As unidades, mas a gestão maior é feita por militares. O que vocês têm a dizer, esse convívio aí com o militarismo numa unidade de servidores civis concursados? Como eu te falei hoje, né, nós temos lá policiais militares, agentes penitenciários, né, servidores efetivos e contratados. Temos 4 categorias. Particularmente com a Polícia Militar, o nosso relacionamento de 2006 para cá, quando entramos no concurso, vem melhorado, né? Tem uma melhora muito grande nesse relacionamento, mas nós defendemos e acreditamos que já passou da hora de nós assumirmos a nossa casa, né? A Polícia Militar é gerida por policiais militares, a Polícia Civil é gerida por policiais civis. Por que o sistema prisional tem que ser gerido por policiais militares? Não vemos por que essa questão. Nós temos pessoas competentes dentro da categoria hoje, que vem executando grandes trabalhos no sistema prisional nesses últimos 6 anos, com muito bons resultados, e não tem por que não ser gerido por um agente penitenciário. Nós levantamos essa bandeira que já passou da hora do sistema prisional ser gerido por um agente penitenciário de carreira, né? Nós temos bacharéis em direito, nós temos psicólogos, nós temos vários servidores lá que têm níveis superiores, com especializações para gestão pública e gestão prisional, que estão se perdendo no sistema prisional por falta dessa valorização. Então já passou da hora de nós assumirmos e gerirmos a nossa casa. Avelino, o tempo aqui vai chegando ao fim, eu vou pedir para você fazer o seu acerto e o erro do alvo. Olha só, o grande acerto de 2006 para cá no sistema prisional foi o núcleo ressocializador. Isso para o preso, né? Para o preso que está lá foi um grande acerto do sistema prisional, porque ele está plantando uma semente, né, que não existia, na questão de se pensar em ressocialização, o que é uma utopia ainda, como eu falei para você, mas pelo menos uma semente foi plantada, esse é o acerto. Agora, o grande equívoco que eu acho paralelo a isso, e é um equívoco que o Estado vai ter que trabalhar muito para corrigir, é a desvalorização da categoria, dos servidores do sistema prisional. Nós hoje estamos totalmente desvalorizados, nós estamos
totalmente à mercê, a categoria está tendo uma debandada geral, já perdemos, como eu disse a você, nesses 6 anos, mais de 300 companheiros, e todo mundo que vai tendo novas oportunidades vai saindo, porque não é valorizado, né? Então nós temos que lutar, estamos na luta com o Estado para que ele acorde e valorize, porque hoje o grande erro do sistema prisional é esse: o Estado não valoriza os servidores que lá estão. Questão salarial, questão de carreira, plano de cargos, nós não temos nada. Nós trabalhamos ali dentro, dando nosso suor e nosso sangue há 6 anos e trazendo resultados, como eu falei para você: redução de fugas, né? Melhor situação para o preso, humanização do sistema prisional, mas em contrapartida para o servidor penitenciário, para o agente penitenciário, não tem nada. Você não tem treinamentos, você não tem desenvolvimento, salário nem se fala. Como eu falei, nós estamos com defasagens de mais de 170% na segurança pública em relação à PM e à civil. Quer dizer, então o grande equívoco do governo do Estado hoje é a desvalorização do servidor do sistema prisional. E o nosso tempo chegando ao fim, eu tenho aí em cerca de 1 minuto para ouvir suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, Felipe, Leonardo, por essa oportunidade, né? É importante a gente trazer à baila aqui o sistema prisional, porque quando se vai para a televisão, o governo do Estado só vai com o quê? Com obras do módulo de segurança, com a pavimentação asfáltica no sistema prisional, só se mostra as coisas bonitinhas, mas esquece da precariedade para o preso, da superlotação que está lá, que prejudica o preso, prejudica o agente, do abandono desse agente na sua carreira, né? Esquece disso, só se mostra a face bonita do sistema prisional, né? Que realmente foi uma melhora, precisava asfaltar, precisava iluminar, precisava, mas e aí? E a alimentação do preso, e a condição de salário do agente, e a condição de trabalho do agente, armamento, viatura, precisa melhorar muito. Eu costumo dizer que o sistema prisional de Alagoas, para ficar bom, ainda precisa melhorar um bocado. Entendeu? Então, a questão é essa: precisa o governo olhar para o sistema prisional como segurança pública. O governo do Estado de Alagoas tem mania de, quando olha segurança pública, ele só olha polícia militar, polícia civil. E o sistema prisional? O que adianta a polícia militar estar trabalhando bem ostensivamente na rua, a polícia civil investigando, fazendo seu trabalho de polícia judiciária, prendendo, abrindo os inquéritos, levando para o judiciário condenando e jogando no presídio, e fazendo uma superlotação, que a qualquer momento você pode ter uma rebelião, uma fuga em massa, um resgate. Por quê? Porque não tem estrutura, nem física, nem condições de trabalho para você segurar aquilo ali dentro. Então está se criando uma coisa ali dentro que pode estourar a qualquer momento por falta de governo do Estado olhar para o sistema prisional como segurança pública. Segurança pública não é polícia militar e polícia civil apenas. Tanto que nós fazemos parte da Secretaria de Estado e Defesa Social, certo? Marcelo Avelino, muito obrigado aqui pela sua presença. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos ao agente penitenciário Petrônio Lima, que é nosso telespectador assíduo aí, ao senhor Zé Gomes, lá do Joaquim Leão, que é um telespectador assíduo e informou que desde o começo assiste Segurança em Debate. Muito obrigado, senhor Zé Gomes. Continue assistindo. A dona Maricelma também, mãe do Felipe, que já virou telespectador assíduo, ficamos muito felizes e voltamos amanhã. Não esqueça, ainda com novos líderes, com outros líderes sindicais das forças públicas aqui de Alagoas. Não perca. Até amanhã e um abraço. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou André Fon, fotógrafo e apresentador do programa Planeta Fashion, que será exibido aqui na TV Farol, canal 16 e na NET, canal 8, todos os sábados às 14 horas. Moda, entrevistas, culinária, saúde, cobertura de eventos e tudo o que acontece na sociedade alagoana e no Brasil, com a coluna Tudo o que há com Ana Monteiro. Direção Daniel Lessa. Eu tenho esse encontro marcado com vocês. Anualmente no Brasil, mais de 30 mil crianças já nascem com problemas no coração. Sem tratamento, 97% delas morrem. E mais de 24 mil mulheres morrem também devido a problemas cardíacos. Sem o devido tratamento, o coração mata 30% mais mulheres que o câncer. Mulher, ame seu coração e previna-se.
Restaurante Nutri Refeições. Sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. Olá, eu sou o Tom Carvalho. Em breve estarei aqui na TV Farol com o programa Top Beats Games para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo dos games. Acompanhe a nossa fanpage e até mais. IFOSPAN é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Vem aí a nova programação da TV Farol. Fique ligado!